Às 9h47 da manhã de 13 de abril de 1953, Allen Dulles, diretor da CIA, sentado em seu escritório no quartel-general de Langley, Virgínia, assinou um memorando que autorizava um programa de pesquisa com codinome MK-Ultra. O que ele autorizou naquela manhã permaneceria oculto por 22 anos. Não era um programa de defesa. Não era sobre proteger soldados americanos. Era sobre controlar a mente humana. O memorando oficial dizia que o programa tinha como objetivo desenvolver técnicas de interrogatório para resistir à lavagem cerebral soviética. A realidade era muito mais perturbadora. A CIA estava prestes a dosar americanos sem seu conhecimento com LSD para desenvolver controle mental. Vamos recuar um pouco. Durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, prisioneiros de guerra americanos começaram a confessar crimes que nunca haviam cometido. Alguns denunciaram os Estados Unidos publicamente. Outros voltaram para casa com ideias completamente diferentes das que tinham quando foram capturados. A CIA ficou aterrorizada. A pergunta que assombrava Langley era simples. Os soviéticos e chineses desenvolveram técnicas de lavagem cerebral que funcionam. E se sim, como os Estados Unidos poderiam se defender? A resposta convencional seria investir em treinamento de resistência a interrogatórios, ensinar soldados a suportar pressão psicológica, desenvolver protocolos oficiais de contra-interrogatório. Mas a CIA não estava interessada em respostas convencionais. Eles queriam ir além, muito além. Aqui está onde a doutrina oficial diverge da realidade operacional. Oficialmente, a missão da CIA era defender a democracia americana. Não oficialmente, eles estavam prestes a conduzir experimentos com drogas psicoativas em cidadãos americanos sem consentimento, violando todos os princípios éticos da medicina moderna e dos direitos humanos. A dissonância cognitiva é chocante. Como uma agência encarregada de proteger a América poderia justificar experimentar em americanos? A resposta está na urgência percebida. Os interrogatórios de prisioneiros de guerra na Coreia revelaram algo inquietante para os estrategistas da CIA. Soldados americanos, treinados e leais, estavam quebrando sob pressão psicológica de uma forma que parecia sistemática demais para ser coincidência. A teoria interna era que os comunistas tinham desenvolvido algum tipo de soro da verdade ou técnica de controle mental farmacológica. Se isso fosse verdade, os Estados Unidos estavam vulneráveis não apenas em campos de batalha, mas em seus próprios corredores de poder. Imagine um embaixador americano dosado secretamente antes de uma negociação. Um cientista nuclear interrogado sob influência de drogas que ele nem percebe que ingeriu. Um general confessando planos militares sem nem mesmo perceber que está sendo manipulado. Esse medo não era totalmente infundado. Documentos desclassificados mostram que a União Soviética estava de fato pesquisando drogas para interrogatório na mesma época. Mas a resposta americana foi desproporcional e profundamente antiética. Em abril de 1953, quando Allen Dulles assinou aquele memorando, ele estava autorizando algo sem precedentes. O programa MK-Ultra seria operado em completo sigilo, sem supervisão do Congresso, sem consentimento dos sujeitos de teste, sem protocolos éticos de pesquisa médica. A única regra era não ser descoberto. O homem escolhido para liderar as operações foi Sidney Gottlieb, um químico brilhante e moralmente flexível que acreditava que o fim justificava os meios. Gottlieb não era um cientista louco. Ele era metódico, inteligente e absolutamente convencido de que estava protegendo a segurança nacional. Sob sua direção, o MK-Ultra se tornaria um dos programas mais sombrios da história da inteligência americana. A droga escolhida como foco principal da pesquisa foi o LSD, ou dietilamida do ácido lisérgico. Sintetizada pela primeira vez em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann, o LSD era uma substância psicoativa poderosa que alterava profundamente a percepção, o pensamento e o humor. Em doses minúsculas, medidas em microgramas, o LSD podia fazer uma pessoa experimentar alucinações vívidas, perda do senso de tempo e uma desconexão radical da realidade. Para a CIA, isso parecia perfeito. Se o LSD pudesse quebrar as defesas mentais de uma pessoa, talvez pudesse ser usado para extrair informações. Ou melhor ainda, para programar comportamentos. Controle mental não era ficção científica para Gottlieb. Era um objetivo operacional.
Mas havia um problema fundamental. Ninguém sabia realmente como o LSD afetava as pessoas em situações do mundo real. Os estudos clínicos existentes eram limitados, controlados e conduzidos em ambientes hospitalares com sujeitos voluntários. O que Gottlieb queria saber era diferente. Ele queria saber como o LSD afetava pessoas que não sabiam que estavam sendo dosadas, como reagiam em ambientes não controlados, se podiam ser manipuladas enquanto sob efeito da droga. Para descobrir isso, ele precisava de sujeitos de teste. E aqui entra a parte mais perturbadora. Os sujeitos não seriam voluntários informados, seriam pessoas comuns, cidadãos americanos. Em alguns casos, até mesmo funcionários da própria CIA. A lógica operacional era brutalmente simples. Se você quer saber como alguém reage ao ser dosado secretamente, você precisa dosá-lo secretamente. Se você quer saber se o LSD pode ser usado em interrogatórios no mundo real, você precisa testá-lo no mundo real. E se algumas pessoas forem prejudicadas no processo, bem, essa é o custo da segurança nacional. Nos primeiros 6 meses após a aprovação do MKUltra, Sidney Gottlieb expandiu as operações rapidamente. Ele estabeleceu parcerias secretas com universidades, hospitais psiquiátricos e prisões. Cientistas foram recrutados com financiamento generoso e sigilo total. Projetos de pesquisa foram criados sob nomes inócuos que escondiam a verdadeira natureza dos experimentos. E os testes começaram. Um dos primeiros alvos foi algo que Gottlieb considerou uma prova de conceito perfeita. Se ele pudesse demonstrar que o LSD funcionava como ferramenta de interrogatório ou controle em condições realistas, ele poderia justificar uma expansão massiva do programa. Mas para isso, ele precisava de sujeitos de teste que não suspeitassem de nada. Pessoas que confiavam na instituição. Pessoas como os próprios cientistas da CIA. Em novembro de 1953, apenas 7 meses após o início do MKUltra, Sidney Gottlieb organizou um retiro de equipe para pesquisadores da Divisão de Operações Especiais da CIA, em um chalé isolado em Deep Creek Lake, Maryland. O retiro tinha um propósito oficial: discussão sobre técnicas de interrogatório e desenvolvimento de contramedidas para lavagem cerebral. Mas Gottlieb tinha uma agenda oculta. Entre os participantes estava um bioquímico chamado Frank Olson. Olson trabalhava no Laboratório de Guerra Biológica de Fort Detrick, colaborando com a CIA em projetos classificados. Ele era um cientista talentoso, um pai de família, e por todas as contas, um homem decente. Ele também estava prestes a se tornar um sujeito de teste involuntário no experimento mais perigoso de Sidney Gottlieb. O que aconteceu naquele chalé em Deep Creek Lake e o que foi feito a Frank Olson em novembro de 1953 permaneceria classificado por 22 anos. Quando a verdade finalmente emergiu, ela revelaria não apenas a extensão dos experimentos MKUltra, mas algo muito mais perturbador. Revelaria que a CIA estava disposta a sacrificar seus próprios funcionários em nome de um programa que, no final, não produziu nenhuma técnica viável de controle mental. Apenas vítimas. Mas em abril de 1953, quando Allen Dulles assinou aquele memorando, nada disso era conhecido. O programa estava apenas começando. E Frank Olson ainda tinha 7 meses de vida. 6 meses depois do lançamento do MKUltra, Sidney Gottlieb tinha um problema. Os testes com voluntários estavam produzindo dados, gráficos, relatórios médicos detalhados sobre efeitos fisiológicos. Mas tudo isso era inútil. Porque em condições controladas, os voluntários sabiam que estavam sendo testados. Seus cérebros antecipavam a experiência. Seus corpos reagiam de forma diferente. E pior, eles podiam resistir. Durante interrogatórios reais, o inimigo não sabia que havia sido drogado. Não havia consentimento. Não havia preparação psicológica. A agência precisava replicar essa realidade. A solução de Gottlieb foi simples e absolutamente ilegal: eliminar o consentimento por completo. Em meados de 1953, o protocolo mudou. Agora, os alvos não eram informados. Cientistas, militares, até mesmo agentes da própria CIA foram dosados sem seu conhecimento. LSD misturado em café, em coquetéis, em cigarros. A agência justificava internamente: se nossos próprios agentes fossem capturados e dosados pelo inimigo, precisavam experimentar os efeitos sem aviso prévio. Era treinamento de resistência, diziam. Mas não era.
Era experimentação humana sem consentimento, e estava prestes a custar uma vida. Frank Olson, bioquímico da CIA, Deep Creek Lake, Maryland, 19 de novembro de 1953. Olson trabalhava na divisão de operações especiais. Não era um nome qualquer. Ele conhecia os segredos mais sombrios da agência: pesquisa com armas biológicas, aerosolização de agentes patogênicos, projetos que nunca poderiam ver a luz do dia. Ele também conhecia o MK-Ultra. Naquela noite de novembro, Olson estava em um retiro de equipe no Deep Creek Lake, uma cabana isolada nas montanhas de Maryland. Era um encontro rotineiro, jantares, conversas sobre projetos, nada que sugerisse o que estava prestes a acontecer. Depois do jantar, Sidney Gottlieb serviu licor de Cointreau para todos. O que ninguém sabia, exceto Gottlieb, é que ele havia misturado 70 microgramas de LSD nas bebidas. 20 minutos depois, a droga começou a fazer efeito. Os relatos oficiais descrevem a noite como uma brincadeira. Gottlieb eventualmente revelou aos homens que eles haviam sido dosados, tratando tudo como uma espécie de teste informal. Alguns riram. Outros ficaram desconfortáveis. Frank Olson entrou em pânico. Nos próximos 7 dias, 20 de novembro a 27 de novembro de 1953, Olson começou a desmoronar. Ele ficou paranoico, convencido de que estava sendo observado. Disse à esposa que havia cometido um erro terrível no trabalho, que precisava sair da CIA. Ele começou a falar sobre revelar segredos, sobre não conseguir mais viver com o que sabia. Seus colegas ficaram alarmados, não por sua saúde mental, mas pelo risco de segurança que ele representava. A agência agiu rapidamente. Em 24 de novembro, 4 dias após a dosagem, Olson foi levado para Nova York para ver um psiquiatra ligado ao MK-Ultra, Harold Abramson. Abramson não era um médico comum. Ele também conduzia experimentos com LSD para a CIA. Seu trabalho não era curar Olson, era avaliá-lo. Durante 3 dias, Olson ficou sob supervisão constante em Nova York. Ele compartilhava um quarto no Hotel Statler, 13º andar, com Robert Lashbrook, outro agente da CIA designado para vigiá-lo. Olson estava desesperado. Seus diários posteriores revelam um homem consumido por culpa, paranoia e traição. Ele sabia que seus próprios colegas haviam feito isso com ele. E então, 28 de novembro de 1953, às 2h30 da manhã, Frank Olson atravessou a janela fechada de seu quarto no 13º andar do Hotel Statler e caiu até o chão. A versão oficial foi imediata: suicídio, depressão, colapso mental. A família de Olson foi informada de que ele havia pulado. O caso foi arquivado. A CIA pagou $750 mil à família em 1976, décadas depois, sem admitir culpa. Mas nunca explicou por que Olson teria corrido em direção a uma janela fechada, atravessando o vidro com tanta força que seu corpo foi encontrado metros longe do prédio. Em 1994, 41 anos após sua morte, o corpo de Olson foi exumado. O exame forense revelou uma fratura no crânio inconsistente com uma queda. Havia sinais de trauma contuso na cabeça antes da queda. O legista concluiu: homicídio não pode ser descartado. Frank Olson não foi a única vítima. Ele foi apenas a mais documentada. A partir de 1953, o MK-Ultra expandiu sua operação. Palavra se espalhou pelas divisões da CIA. Outros centros de pesquisa começaram a solicitar financiamento. Universidades, hospitais psiquiátricos, prisões. Gottlieb não estava mais testando apenas LSD. Agora, a agência tinha um arsenal completo. De 1953 a 1973, 20 anos de operações contínuas, o MK-Ultra conduziu experimentos com MDMA, mescalina, heroína, barbitúricos, metanfetamina e psilocibina. Mais de 149 subprojetos foram financiados. 80 instituições participaram. Universidades como Stanford, Harvard e McGill. Hospitais psiquiátricos estaduais. Prisões federais. E os alvos? Pacientes psiquiátricos que não podiam consentir. Prisioneiros que não tinham escolha. Viciados em drogas recrutados com promessas de doses gratuitas. Prostitutas pagas para dosar clientes sem o conhecimento deles em apartamentos secretos da CIA, equipados com espelhos unidirecionais. A agência documentou tudo.
Dosagens extremas foram testadas. Em uma instalação em Kentucky, pacientes viciados em drogas receberam LSD continuamente por 77 dias consecutivos. Doses maciças. Algumas chegando a 1000 microgramas por dia, 50 vezes a dose recreativa moderna. Os médicos queriam saber: o que acontece quando você mantém alguém em um estado psicodélico permanente? Os registros mostram danos neurológicos prolongados. Psicose. Perda total de identidade. Outro experimento envolvia privação sensorial combinada com drogas. Sujeitos eram colocados em tanques de isolamento, administrados com LSD e mescalina, e submetidos a fitas de áudio repetitivas por dias. A teoria era que você poderia apagar a personalidade de alguém e reprogramá-la completamente. Criar um agente que não se lembra de quem era. Nada disso era acidental. Nada disso era rogue. Tudo tinha aprovação direta. Relatórios internos circulavam entre diretores. Orçamentos eram aprovados. Gottlieb apresentava atualizações anuais. E por 20 anos, ninguém fora da CIA sabia que isso estava acontecendo. Então, em 1973, algo mudou. Richard Helms, diretor da CIA, tomou uma decisão. Em junho de 1973, com o escândalo de Watergate ganhando força e o Congresso começando a investigar excessos da comunidade de inteligência, Helms ordenou a destruição de todos os arquivos do MKUltra. Cada relatório, cada memorando interno, cada registro de experimentos, tudo queimado. Ele queria eliminar qualquer rastro do programa antes que investigadores externos pudessem encontrá-lo. A ordem foi executada rapidamente. Caminhões de documentos foram incinerados. Milhares de páginas desapareceram. Para a CIA, o MKUltra deixou de existir oficialmente. Mas Helms cometeu um erro. Ele perdeu algo. 7 caixas de documentos financeiros, arquivadas separadamente por engano em outra instalação, sobreviveram. Eram registros administrativos, orçamentos, comprovantes de pagamento, listas de instituições que receberam financiamento, nomes de subprojetos. Não eram os relatórios científicos completos, mas eram suficientes, e em 1975, essas 7 caixas seriam descobertas. E tudo que a CIA tentou esconder viria à tona diante de milhões de americanos. 7 caixas. Apenas 7 caixas de documentos do MKUltra sobreviveram à destruição ordenada por Richard Helms. De um programa que durou 20 anos, com milhares de experimentos em dezenas de instituições, apenas 7 caixas restaram. E o que elas continham estava prestes a chocar a nação. Em 1975, o senador Frank Church, democrata de Idaho, liderou uma investigação do Congresso sobre abusos da comunidade de inteligência. Church era presidente do Comitê Seleto do Senado sobre Inteligência, e sua missão era simples: descobrir exatamente o que agências como a CIA vinham fazendo nas sombras durante a Guerra Fria. O que eles encontraram naquelas 7 caixas foi além de qualquer previsão. Os documentos sobreviventes revelaram um padrão sistemático de experimentação em cidadãos americanos sem consentimento. Não estamos falando de voluntários informados. Estamos falando de pessoas dosadas com LSD em bares, em prisões, em hospitais psiquiátricos. Pessoas que nunca souberam que estavam sendo usadas como cobaias humanas pela própria agência de inteligência do seu país. Frank Church ficou chocado. Durante as audiências de 1975, ele declarou publicamente que a CIA havia operado como uma agência desonesta por anos. As audiências do Comitê Church trouxeram à luz testemunhos devastadores. Cientistas que trabalharam no programa admitiram ter administrado substâncias psicoativas em pacientes psiquiátricos vulneráveis. Oficiais da CIA confirmaram que o programa havia operado completamente fora de qualquer supervisão ética ou legal. E o caso de Frank Olson. 22 anos depois de sua morte em 1953, a verdade finalmente emergiu. Olson não havia caído de uma janela de hotel por acidente. Ele havia sido dosado com LSD sem seu conhecimento pela CIA. 9 dias depois da dose, ele estava morto. A família de Olson recebeu a notícia pela primeira vez em 1975. 22 anos de mentiras oficiais finalmente desmascarados. Os documentos provaram que a CIA havia testado drogas em cidadãos americanos desavisados por mais de 2 décadas.
De 1953 a 1973, o MKUltra operou com impunidade absoluta. E mesmo após a destruição massiva de evidências em 1973, o que sobreviveu foi suficiente para confirmar a extensão da traição da confiança pública. As revelações do Comitê Church foram devastadoras. Pela primeira vez, o público americano viu sua agência de inteligência exposta não como defensora da liberdade, mas como uma organização disposta a sacrificar seus próprios cidadãos em experimentos de controle mental baseados em pseudociência e paranoia da Guerra Fria. Church não parou nas revelações. Ele pressionou por reformas. As audiências de 1975 levaram diretamente a novas regulamentações sobre operações de inteligência. A CIA foi forçada a aceitar supervisão mais rigorosa. Comitês de ética foram estabelecidos. O princípio de consentimento informado em experimentos humanos foi reforçado em lei federal. Mas o MKUltra não desapareceu com as reformas de 1975. Os documentos continuaram sendo revelados por décadas. Em 2001, sob a Lei de Liberdade de Informação, mais arquivos do MKUltra foram desclassificados e liberados ao público. Cada nova leva de documentos revelava mais detalhes sobre o escopo e a natureza dos experimentos. Universidades que participaram foram expostas. Cientistas que colaboraram tiveram seus nomes revelados. O número de vítimas continuou a crescer conforme mais arquivos eram abertos. E até hoje, em dezembro de 2024, novas coleções acadêmicas de documentos do MKUltra ainda estão sendo publicadas. Isso mesmo. Um programa que começou em 1953 ainda está sendo descoberto 71 anos depois. Cada ano traz novas pesquisas, novos livros, novos documentos desclassificados através de pedidos FOIA. A linha do tempo é impressionante quando você a vê completa. 1953. O MKUltra começa em segredo absoluto. 1973. Richard Helms ordena a destruição da maioria das evidências. 1975. O Comitê Church expõe o programa publicamente, 22 anos após seu início. 2001. Novas desclassificações revelam mais detalhes. 2024. Estamos ainda descobrindo a extensão completa do programa. O que começou em 1953 está literalmente ainda sendo descoberto hoje. E é aqui que Stranger Things entra na história. Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, fizeram sua pesquisa. Quando eles desenvolveram o conceito para a série, eles não inventaram a ideia de experimentos governamentais secretos em crianças do nada. Eles pesquisaram o MKUltra. Eles pesquisaram o chamado Projeto Montauk, uma teoria da conspiração sobre experimentos psíquicos em crianças na década de 1980. E eles combinaram esses elementos em uma narrativa de ficção científica. De fato, o título original de trabalho da série era Montauk, não Stranger Things. Esse é o quanto a conexão com experimentos governamentais secretos estava enraizada no DNA da série desde o início. Mas aqui está a distinção crítica que você precisa entender. O MKUltra foi absolutamente real. A CIA realmente testou drogas de controle mental em adultos desavisados. Isso é verificado por documentos desclassificados que você pode ler você mesmo na sala de leitura FOIA da CIA hoje. O que não é real? As habilidades psicocinéticas da Eleven. O laboratório Hawkins testando crianças com poderes psíquicos. A capacidade de abrir portais para outra dimensão usando a mente. Isso é invenção criativa. O MKUltra real envolveu experimentação com LSD e outras drogas, não telecinese. Envolveu adultos, não crianças com superpoderes. Stranger Things pega os medos reais da Guerra Fria sobre controle mental, os programas secretos reais da CIA como o MKUltra, e os amplifica em ficção científica. O laboratório secreto do governo, real. Os experimentos sem consentimento, reais. Os poderes psíquicos, ficção. E essa mistura é precisamente o que torna a série tão poderosa. Ela toca em medos históricos reais. Durante a Guerra Fria, americanos realmente se perguntavam se seu governo estava fazendo experiências secretas em controle mental. E acontece que estavam. Não da maneira que Stranger Things retrata, mas estavam. O impacto cultural do MKUltra vai muito além de Stranger Things. O programa alimentou décadas de teorias da conspiração, romances de ficção científica, filmes de espionagem. A ideia de uma agência governamental sombria conduzindo experimentos de controle mental
se tornou um dos tropos mais persistentes na cultura pop americana. Por quê? Porque é baseado em realidade. Toda vez que alguém suspeita que o governo está escondendo algo, o MKUltra é a prova histórica de que essas suspeitas já foram justificadas antes. É um programa real que validou gerações de desconfiança em agências de inteligência. E aqui está a pergunta contemporânea. Por que um programa dos anos 50 ainda nos fascina em 2024? Por que Stranger Things se tornou um fenômeno cultural global ao abordar esse tema? A resposta está na tensão entre segurança e liberdade. O MKUltra representa o momento em que uma democracia cruzou a linha. Quando a busca por segurança nacional se tornou justificativa para violar os direitos mais básicos de seus próprios cidadãos. Quando cientistas respeitados colaboraram em experimentos que nunca teriam sido aprovados por nenhum comitê de ética. Essa tensão não desapareceu em 1975. Ela ainda existe hoje. Toda vez que surge uma nova tecnologia de vigilância, toda vez que um programa de inteligência é revelado, as pessoas perguntam: isso é outro MKUltra? Estamos cruzando a linha novamente? E é por isso que Stranger Things ressoa tão profundamente. A série não é apenas nostalgia dos anos 80. É uma exploração contínua desse medo fundamental. O que acontece quando as instituições que deveriam nos proteger se voltam contra nós? O MKUltra provou que esse medo não é irracional. Aconteceu antes. Durante 20 anos, a CIA conduziu experimentos de controle mental em cidadãos americanos sem qualquer supervisão, sem qualquer consentimento, sem qualquer responsabilidade. E mesmo quando foi exposto, a maioria das evidências já havia sido destruída. Frank Olson nunca teve justiça. Sua família recebeu um pedido de desculpas oficial e compensação financeira em 1975, mas nenhum oficial da CIA foi processado criminalmente por sua morte. Os cientistas que administraram LSD a pacientes psiquiátricos vulneráveis nunca enfrentaram consequências legais. As universidades que participaram do programa não perderam financiamento federal. A verdade desconfortável é que o MKUltra foi exposto, reformas foram prometidas, mas a responsabilidade real nunca veio. E talvez seja isso que torna Stranger Things tão poderoso. Na série, as crianças confrontam o laboratório Hawkins. Elas lutam contra a instituição secreta. Elas expõem a verdade. Na ficção, a justiça prevalece. Na realidade, 7 caixas de documentos sobreviveram. O Comitê Church expôs o programa. Reformas foram implementadas. Mas a verdadeira extensão do MKUltra, o número total de vítimas, a lista completa de experimentos nunca será conhecida. Richard Helms garantiu isso quando ordenou a destruição das evidências em 1973. Então, da próxima vez que você assistir Stranger Things, você saberá a história real. Saberá que o laboratório Hawkins é ficção, mas que foi inspirado em um programa real da CIA, que realmente conduziu experimentos secretos por 20 anos. Saberá que a Eleven e suas habilidades psíquicas são invenção criativa, mas que o MKUltra realmente testou drogas de controle mental em cidadãos desavisados. E saberá que os documentos estão disponíveis. Você pode ler os arquivos desclassificados do MKUltra na sala de leitura FOIA da CIA agora mesmo. Você pode ler os relatórios do Comitê Church de 1975. Você pode traçar a linha do tempo de 1953 até 2024 e ver como um programa secreto da Guerra Fria continua sendo descoberto 7 décadas depois. O programa MKUltra da CIA foi real. Durou de 1953 a 1973. Foi exposto em 1975 pelo Comitê Church. Inspirou Stranger Things e incontáveis outras obras de ficção. E seus documentos ainda estão sendo estudados hoje, em 2024, provando que alguns segredos levam gerações para serem completamente revelados. Essa é a história real do programa da CIA que inspirou Stranger Things. Se você quer explorar mais sobre programas secretos da Guerra Fria, clique no vídeo relacionado. E se essa história revelou algo que você não sabia, inscreva-se no canal. Porque a história real muitas vezes é mais estranha que a ficção.